Dava pra ser um jogo de basquete, meus amigos, mas foi Brasileirão. Apesar dos 3 gols sofridos, o Palmeiras fez 5 e conquistou uma vitória fundamental contra o Juventude. Bora analisar. Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo. Vamos conversar sobre essa vitória caótica do Palmeiras. Eu acho que esse é um bom adjetivo para caracterizar aqui, uma vitória caótica. Pensa num jogo que tem coisa pra gente analisar aqui no vídeo de hoje, então já comece deixando o like pra você não esquecer depois, porque vitória do Palmeiras, tirando diferença pro Botafogo, merece o seu likezinho aqui, porque é um jogo de tantos acontecimentos que eu preciso começar contextualizando. Na escalação, o Abel opta por aquela lógica que eu já esperava de evitar ao máximo mudanças bruscas no time, é o Estevão de volta na direita, o Veiga no lugar do Maurício, mexendo só o que precisava mexer mesmo por causa das lesões, mas realmente era algo que eu já esperava, que eu tinha falado em vídeos aqui do Abel, tentar mudar o mínimo possível ali o que estava dando certo dentro do Palmeiras. E é um jogo que traz dois tempos um pouco diferentes, porque é um primeiro tempo num cenário de um Palmeiras que tenta iniciar jogo, que coloca a bola no chão e num gramado excelente pra fazer isso, né? Um gramado em ótimas condições pro Palmeiras colocar a bola no chão, jogar. O Palmeiras começa com 70% de posse de bola, só que é um primeiro tempo que o Juventude entra muito firme, né? Principalmente no Estevão, um Juventude que chega firme nas jogadas, que diminui muito o espaço individual dos jogadores do Palmeiras, ou seja, pressiona muito bem o portador da bola, né? Então por isso o Palmeiras acaba tendo que soltar a bola um pouco mais rápido pra conseguir construir. É um primeiro tempo realmente de um Juventude marcando muito forte. Já o segundo tempo é um segundo tempo de muito espaço, gente, muito espaço para os dois times. E assim, jogos como esse de 8 gols, tem muita gente que acha jogaço, né? O narrador ali na transmissão falou mais de uma vez que era um dos melhores jogos do campeonato. Eu, particularmente, acho péssimo, tá, gente? Eu acho um horror a quantidade de espaço que os dois times cedem. Eu vejo de outra forma, eu não gosto de ver o Palmeiras cedendo espaço de jeito nenhum. Pra mim, não existe você tomar 3 gols num jogo. Então, claro que isso é muito mais a minha forma de ver, né? Você não precisa concordar, você pode ver de outra maneira, você pode achar que ter muito gol é jogaço. Pra mim não é jogaço não, pra mim é outra coisa. Mas é interessante que é um jogo que realmente traz esses dois lados, né? Defensivamente, claro que eu vou analisar com mais detalhes as intenções do Juventude, mas não existe você tomar 3 gols numa partida. Mas ofensivamente é um jogo ótimo do Palmeiras, né? É um jogo que o Palmeiras faz gol com posse de bola tocando, faz gol em contra-ataque, faz gol até em bola parada, né? Ali na falta do Richard Rios. Uma coisa não anula a outra, realmente. A gente precisa analisar os dois lados da moeda. O espaço que tem defensivamente, que teve nesse jogo pra sofrer 3 gols, mas também o desempenho ofensivo do Palmeiras no jogo em que fez 5 gols. E eu quero começar com a parte boa, tá? Que é ter feito 5 gols, é claro que isso precisa ser elogiado, é um Palmeiras que tenta superar a defesa do Juventude de maneiras diferentes, né? Porque tinha se acostumado a atacar com aqueles dois triângulos e o Veiga é um jogador diferente do Maurício, que se movimenta de uma forma diferente, é um meia canhoto sim, mas que gosta de pisar um pouco mais no meio, às vezes gosta de cair um pouco mais pela direita, é um jogador que segura um pouco mais a bola, que infiltra mais, que dá mais a opção de finalização do que o Maurício, não à toa o Veiga fez 3 gols, então em alguns momentos o Palmeiras tinha algumas movimentações para mudar esse desenho do triângulo, né? Em algumas oportunidades você tinha o Caio Paulista ali subindo pela esquerda, mas com o Veiga tendo essa liberdade de movimentação e com isso o Aníbal podia encostar ali, né? Então você podia fazer com o Rocha subindo do outro lado esses triângulos um pouco diferentes, né? O clássico ali pela direita e um com Aníbal, Caio Paulista e Felipe Anderson pela esquerda, com o Veiga um pouco mais solto, né? Ali por dentro. Foi uma das coisas que o Palmeiras tentou. Outra coisa que o Palmeiras tentou foi o Aníbal recuar um pouco mais na saída. Foi um jogo que o Aníbal participou bastante, inclusive, recuando na saída para ajudar o Palmeiras nessa primeira construção, e foi assim que saiu o primeiro gol. Nesse desenho, os laterais ganham um pouco mais o corredor, né? Tanto o Marcos Rocha quanto o Caio Paulista, para formar aqueles triângulos por ali com os meio-campistas e os pontas. E o primeiro gol do Palmeiras é justamente partindo de uma saída de bola que o Aníbal recua para superar essa primeira pressão. O Palmeiras inicia a jogada pelo lado direito ali com o triângulo. E a ideia de atacar através desses triângulos, né? Pelos dois lados, é justamente para você gerar combinações
atrair o adversário, e aí ou você resolve ali com uma jogada, ou você inverte pro lado oposto, e o Palmeiras faz isso muito bem nesse primeiro gol, né? Nesse caso o Palmeiras começa pela direita, combinando por ali, inverte a jogada pro outro lado e encontra mais espaço por ali, já que o Juventude tinha vindo pressionar do lado direito do ataque, né? E aí, claro, você tem a qualidade individual do Felipe Anderson e do Estevão, o Felipe Anderson com um belo drible, um belo passe, e o Estevão com uma finalização ali espetacular, tirando o goleiro. Um detalhe inclusive bem interessante desse gol é que uma orientação que o Abel dá sempre, e ele já falou isso muitas vezes em coletiva, é que quando a jogada é construída de um lado, o ponta do lado oposto precisa virar opção de finalização, precisa entrar na área, seja no segundo pau, seja infiltrando, para virar uma alternativa, e o Estevão faz exatamente isso, e aí você tem uma combinação de dois jogadores de muita qualidade, né? O Felipe Anderson e o Estevão podendo se encontrar por ali através dessas movimentações. Outra maneira que o Palmeiras encontrou para atacar ainda foi através de transições, né? Se aproveitando inclusive dessa postura do Juventude no primeiro tempo, de pressionar forte com muitos jogadores, porque a partir do momento que você supera essa pressão que eles faziam no setor da bola, você ganha campo e ganha superioridade numérica na frente. Quantas vezes o Palmeiras não conseguiu contra-atacar contra 2 zagueiros do Juventude ou contra 3 defensores em campo aberto depois de superar essa primeira pressão do adversário? Isso foi muito interessante de se observar também. O Palmeiras cria uma jogada assim, com o Felipe Anderson saindo na cara do gol e perdendo um gol que não se pode perder, e depois o segundo gol nasce exatamente da mesma forma, dessa vez com o Estevão fazendo o passe pro Veiga, né? Inclusive o Veiga muito bem nos dois lances, porque no primeiro lance que gera a finalização do Felipe Anderson, o Veiga dá um corta-luz ali no meio campo, participa mesmo sem tocar na bola, e no segundo gol o Veiga inicia a jogada e depois recebe ali pra finalização, ainda dá a entender que vai tocar na esquerda, onde o Palmeiras tinha 2 jogadores, e finaliza no contrapé do goleiro. O Veiga foi muito bem nesse lance. E ó, precisamos falar sobre Rafael Veiga, viu minha gente? Porque ele ainda não está naquele top nível Veiga, que a gente sabe que é um negócio espetacular, mas é um Veiga decisivo, tá? O Palmeiras perde o Maurício e ganha um Veiga muito decisivo desde que ele acabou com a seca de gols que ele tava ali no jogo contra o Criciúma, naquela goleada. Foram 2 gols contra o Atlético Mineiro e agora 3 gols contra o Juventude, ou seja, 2 vitórias do Palmeiras que só aconteceram por causa de gols do Veiga, né? Claro que ele ainda precisa melhorar em alguns aspectos, ele participou bastante desse jogo, foi muito bem, sim, mas a gente sabe que o melhor Veiga de todos ainda pode crescer, só que, pô, é um Veiga extremamente decisivo num momento decisivo do campeonato, e a gente que acompanhou essa passagem do Veiga pelo Palmeiras desde o início sabe que talvez a melhor característica do Veiga, ou a mais marcante, seja o fato dele ser extremamente decisivo, e esse é um ótimo momento para ele recuperar isso. Mas enfim, claramente aqui o ataque do Palmeiras não foi o problema durante o jogo, né? Como eu disse, o Palmeiras criou de diferentes formas, marcou gol de diferentes formas, tomou o empate 2 vezes e voltou à frente do placar 2 vezes sem fazer esforço, né? Da primeira vez o Palmeiras demora 8 minutos pra voltar à frente do placar e da segunda demora 1 minuto pra voltar à frente do placar, então realmente o ataque não foi problema. O problema foi ter tomado 3 gols. E eu não quero ficar aqui 10 minutos reclamando num jogo em que o Palmeiras venceu, mas me entendam, gente, a gente precisa falar sobre isso. O Palmeiras tomou 3 gols no jogo, e analisando ali mais minuciosamente, de início o Juventude tinha 2 armas principais, né, pra assustar o Palmeiras, que eram os chutes de fora da área e as bolas paradas. A primeira chance que o Juventude cria, que não é exatamente uma chance clara, mas é aquela bola no travessão, é um chute de fora da área. O primeiro gol que o Juventude faz é um chute de fora da área que vira um escanteio, então ali você já começa a entender o que o Juventude estava buscando. Esse primeiro gol é um lance clássico de escanteio ali, desvio na primeira trave que o Palmeiras vacila, só que ali era só o começo de algumas vaciladas do Palmeiras em bola parada, né, gente? No segundo gol, que também é um escanteio, o Palmeiras dá uma cochilada braba ali no começo do segundo tempo, é uma bola que vai e volta e todos os jogadores do Palmeiras só olham pra bola, né? O jogador do Juventude finaliza com muita liberdade, é um negócio que não pode acontecer, e tiveram outros escanteios, outras bolas paradas que geraram perigo também. Claro que mérito do Juventude aí, tá? Não vou tirar o mérito do adversário, é importante a gente entender que existe um adversário, mas não é um negócio que pode acontecer, né? Não é um sufoco que o Palmeiras pode sofrer. Assim como não dá pra levar o segundo tempo naquele clima meio de
pelada que ficou, né, gente? Pelo amor de Deus, foi um segundo tempo de muito espaço cedido. Por ambas as equipes? Sim, mas é um segundo tempo de muito espaço cedido e o Palmeiras não pode ceder muito espaço aos adversários. E isso que o Palmeiras tinha sofrido um gol nos últimos 6 jogos de Brasileirão, minha gente. O Palmeiras tinha conseguido encontrar uma segurança defensiva, ou conseguiu encontrar uma segurança defensiva, e nesse jogo o negócio acabou desandando. E não é que o Palmeiras foi amassado, até porque ganhou o jogo e ganhou merecidamente o jogo. Só que cedeu espaços que não costuma ceder e que não pode ceder daqui pra frente, inclusive. Foi pelo contexto? Foi pelo tempo parado? Foi pelo adversário? Não sei, é complicado fazer esse diagnóstico. Eu só sei que não pode se repetir. Mas se é pra sofrer 3 gols, que seja num jogo em que o Palmeiras faz 5, né, minha gente? Pelo menos isso. Era uma partida fundamental pra vencer, não era um jogo fácil, isso é fato. O Juventude é um mandante forte, até esse jogo só tinha perdido 2 partidas como mandante nesse campeonato brasileiro, então realmente não era um jogo tranquilo. A gente ainda teve uma arbitragem questionável, né, pra dizer o mínimo. Teve o pênalti do Estevão no primeiro tempo, teve a expulsão ali no lance do Estevão no segundo, mas vencemos, e isso que é o importante. Agora um pontinho pro Botafogo nesse campeonato brasileiro, eles têm 61, o Palmeiras tem 60, e agora o Palmeiras recebe o Fortaleza em casa, enquanto o Botafogo visita o Bragantino entre jogos de Libertadores, então pode ser uma outra oportunidade pra tirar ponto, quem sabe assumir a liderança. Ainda temos confronto direto mais pra frente, muita coisa pra acontecer. O importante é que o Palmeiras conseguiu diminuir essa diferença, vencer esse jogo era fundamental, meus amigos. E agora temos mais uma semana livre, e se você quiser pedir uma análise pra eu fazer aqui pro canal, esse é o momento nos comentários. Só sei que se você tá aí fazendo as suas continhas do Campeonato Brasileiro, de quantos pontos o Palmeiras precisa fazer, eu postei aqui uma análise matemática desse Brasileirão, do que o Palmeiras precisa fazer pra ser campeão. É só você clicar na tela pra conferir.